E tem um assunto que todo mundo estava esperando, já comentando, e acabou que a gente enganou na conversa, já passou quase 2 horas, e se a Nossa, gente entrar nesse assunto agora, é pelo menos mais 2 horas. Que você sabe qual é? É Fibonacci, né? Fibonacci. Que meu primeiro contato com o Brooks, o velhinho virou para mim, está gravado, acho que no portal do Stormer, porque até hoje o pessoal lembra e comenta. Eu cheguei para ele e falei, Mister Brooks, o que você acha de Fibonacci? Ele riu. É uma brincadeira. Eu fiquei tão puto naquele dia. Mas, pô, parece eu algo sei que que ele ele usa de falaria. alguma maneira, ele usa de um jeito, ele usa de alguma maneira Fibonacci, ou pelo menos que eu entendo ser Fibonacci, que é, você mesmo falou várias vezes de projeção. É, é. Ele usa a correção de 50%, que no índice é que mais acontece, né, todos os dias aqui na nossa frente. Eu Pô, a gente acho que é podia só uma questão marcar um dia uma de live só sobre nomenclatura. isso, cara. Price action e Podemos Fibonacci, fazer. complemento ou não? Né, dá para juntar ou não dá, né? Podemos fazer, sem dúvida, né, quando você quiser. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, também Porque você eu está. acho que hoje a galera vai ficar frustrada se a gente encerrar a live e não falar. Pelo menos a gente deixa meio Não, então vamos falar agendado, né? Bom, primeiro eu vou dar minha opinião e também eu queria saber de você algumas coisas, né? Que Uhum. eu também não fui tão a fundo na questão de como você opera o Fibonacci. Eu vi algumas coisas, mas eu acho que é só uma questão de nomenclatura aí que está o problema. Pode Primeiro que ser, o pode Al, ser. isso que você falou parece exatamente alguma coisa que o Al falaria. É, o pessoal Ele já escreveu falaria. aqui o inglês dele é verdade. Ele falou It's a joke. Tá aqui, tá escrito aqui no Ele chat do fala Zoom. isso, ele fala isso de Fibonacci, ele fala de candles, fala de Elliott, fala de várias coisas com esse tom. Mas deixa eu tentar colocar o contexto disso. Primeiro, a gente usa candles, a gente usa três puxadas, a gente usa projeção, usa retração. Tá? Então, primeira coisa é isso. O Al é um cara muito pragmático. Ele é gênio, ele é médico, médico por si só. Quem conhece médico, aí devem ter vários médicos, Uhum. o pessoal sabe como médicos, em geral, são pragmáticos. Né? Sim, sim. E, então, o que acontece? O que eu escuto muito falar de Fibonacci aqui, na verdade, não me parece que é Fibonacci. Fibonacci, como eu conheço, e como eu acredito que o Al conhece, pelo que eu perguntei, são os números de Fibonacci, né? Os números em si, os números lá, né, A 62. sequência A sequência toda ali. 3, 5, 8, 13, 21. Isso, exatamente, né? 2, 3, Não, para mim, eu uso a questão da razão áurea e mas a razão áurea mesmo é o quê? É a divisão entre 1,618. esses números, né? Que é igual até o infinito. Isso, 1,618, não é isso? Se não me Uhum. engano. É, Isso. E tem a aí, divisão, o menor pelo maior dá 0,618. aham, Não, o menor caramba, o maior pelo menor dá 1,618, o menor pelo maior dá 0,618. Aí se você intercala o menor interpolando pelo maior dá 0,382, né, que é a diferença de 1 menos 0,618, ou é a raiz quadrada de 0, não, é o 0,618 ao quadrado, e se você faz o maior pelo menor, mas pulando 1, dá 2,618. É isso. não, Já a está no sequência do sangue. matemático né, que É, viveu, acho que foi 1100, 1000, não sei isso, por aí, bem. século É, 13. isso, até Michelangelo utilizou essa, né, Michelangelo, Da Vinci. o Da Vinci chamava o Fibonacci de gênio, né? Então, A minha com esposa é certeza. dentista, ela usa Fibonacci para fazer o planejamento de reconstrução maxilar, ou fazer a documentação para quem é ortodontista puxar. O Pitangui usava Fibonacci para fazer o planejamento de plásticas. Uma Depois eu pessoa vou da minha querer equipe usa explicar. Fibonacci na maquiagem para realçar o rosto. Bom, de qualquer maneira, assim, no trading, olha só, para o Al e para mim também, nenhum número especialmente é especial em relação a nenhum outro número. Como é que a gente raciocina números? A gente opera, acho que similarmente, pelo que eu entendi, Uhum. do que vocês fazem. Então, por exemplo, a gente, numa tendência forte, espera uma correção de 1/3, que é muito parecido com 31, 31, né? 38, 38,2, 38. 38,2, muito parecido, né? 33%. Por que 33 é melhor? Não, só porque é fácil de chegar na hora. Então,
que acontece? Se eu esperar uma retração até o 33, eu estou esperando, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui está o eixo. O mercado subiu até aqui. Se eu esperar até o 33 de correção, beleza, eu tenho uma probabilidade X de sair comprado disso aqui. Se eu esperar até o 35, ela é mais baixa, né? Eu estou comprando mais baixo, logo eu tenho um potencial para cima maior, né? Um potencial de ganho maior e um potencial de stop menor, se eu usar o mesmo stop. Digamos que a gente usa o mesmo stop. Quanto mais alto eu comprar, menor vai ser o meu potencial de ganho, maior vai ser Porque o meu stop. você não pode contar que vai romper. Seria contar, Você seria pode contar isso. isso. Né? Você está ali fazendo a sua aposta, digamos assim, você está fazendo né, a sua hipótese, está testando aquilo. Quanto mais alto eu pagar, menor o meu potencial de ganho, maior o meu stop, porém, maior a probabilidade de que aquele trade, se ele der certo, né? Se eu comprei a 35, a 33, muitas vezes vem só até 33 ou 34 e volta a subir. Ou seja, toda vez que ele vier para 35, ele passou também pelo 33. Quando ele vier para 38, ele passou pelo 33 também. Ou seja, toda vez que der certo o 38, ou o 50, ou o 60, ou o 35, deu também certo o 33, desde que eu use o mesmo stop. Né? O que eu dei em troca? De novo, um risco maior e um potencial de retorno menor. Então, nenhum número é melhor do que o outro. Se eu usar um número um pouco mais alto, eu vou entrar antes, mas em compensação tem um risco maior. Então, o 38.2, o 61.8 ou qualquer outro número não é melhor. Por exemplo, o 1/3 não é melhor do que esse número de Fibonacci. Ele só tem essa característica, você compra antes, por exemplo. Mas Se eu quiser... a questão estatística de que eu acabo, como eu uso há muitos anos, eu acabo percebendo de, por exemplo, o índice para manter a tendência, normalmente ele para no 50, depois retoma, e o dólar normalmente é 61,8, depois retoma. E por exemplo, 38,2 é muito difícil entrar justamente por isso, porque o topo está tão perto que aí eu falo, bom, se realmente ele parar ali é porque a tendência é forte, então vai romper topo. Se realmente ele der um sinal de compra ali no 38,2, né, e volta a subir, falei, bom, já está quase no topo, é melhor esperar ver se rompe, porque se realmente o 38 é um sinal forte de compra, em vez de eu me precipitar e comprar aqui, né, correndo o risco dele subir um pouco, daqui a pouco ele buscar alvos abaixo, retrações abaixo, eu espero ele romper, acima. porque a próprio fato de ter parado no 38 já mostra que a tendência é muito forte, mas aí eu preciso dessa confirmação do rompimento de cima. É a É, mesma coisa que a gente faria com 1/3, por exemplo. é, eu Só não que entro num terço, eu entraria no 2 terços né, isso. ou no meio, mas não num Daria para terço. fazer a mesma coisa. O É, 61.8 é muito parecido com o 2/3, que a gente dois também terços, usa. isso. Não é que o 2/3 é melhor que o 61.8, não é. É apenas um número que é fácil. Alguns vão usar 70 de correção, outros vão usar 60 de correção, outros vão usar, sei lá, 69. Então, a única coisa para a gente é o seguinte, que esse número em especial do Fibonacci não é um número diferente dos outros. Só que você escolhendo ele, você vai ter o ônus e o bônus da sua escolha, ou seja, um risco maior ou menor, dependendo do que for. O que eu não entendo, que aí eu vou perguntar para você, que eu realmente não entendo, até onde eu sei, 50% não é um número de Fibonacci, nem o 100%, né, para você fazer uma projeção, que a gente usa muito. E eu daqui a pouco te explico por que que a gente usa 50. Eu só queria entender o porquê que o pessoal chama Cara, 50%, que é metade. todo mundo fala que não é um número, mas aí eu falo, bom, se você pegar os primeiros números da sequência e fizer a divisão, ou fazer do maior pelo menor, do menor pelo maior, vai dar os 50 ou vai dar os 100%, né? Porque começa com 2, 3, depois a partir sei lá, do 5, 8 para frente, que começa a se aproximar do zero, começa a bater 0,618. Então, a minha explicação, tentando responder essa pergunta que muita gente fala,
argumenta isso, mas 50 não é FIBO. Aí eu falo isso, bom, não é FIBO numa divisão, mas no início da série né? Se você considerar, no início da série, né? 1 dividido por 2, né? 2 é o dobro de 1, então 100%, mas isso é meio que para não ficar sem resposta, tá? Porque não tem a resposta porque o uso dos 50. Talvez por uma observação do próprio Elliott, quando introduziu o Fibonacci para medir as suas ondas, né, as retrações e as projeções, ele visualmente observou que 50 também era um lugar que parava toda hora, a projeção de 100, o próprio Magui, né, que trabalha muito com questão de figuras, os alvos de figura normalmente são 100% da figura, e uma Funciona figura muito bem. sempre é uma consolidação que você pode projetar, ou tem um pivô ali dentro que você projeta, um espelhamento que você projeta. Então, as figuras, né, o triângulo, né, quando você pega um triângulo, dentro de um triângulo na verdade, uma consolidaçãozinha que faz um pivô. Pô, o que você projeta? A base do triângulo. Pronto, é a projeção de 100%, né? Na verdade, é uma projeção de 100% da hora do rompimento, né? Eu gosto de fazer a projeção do topo ou do fundo. Mas o que acontece muitas vezes? Um triângulo, conforme ele vai diminuindo, muitas vezes, conforme vai se aproximando do vértice, o vértice onde dá a arrancada é uma projeção de FIBO, né? Ou é os 50%, aí acaba dando o movimento completo. A gente usa a mesma coisa, André, só que com nomenclatura diferente. Então, assim, 50% pode ser um número de Fibonacci. Eu não estudei a fundo para saber o que o matemático falou. Mas ele também é conhecido como metade, né? Um Sim, número famoso, é um número é, especial. sim, Então, eu falei agora há pouco que para a gente nenhum número é especial, mas 50% e 100% são. E sim. eu vou explicar o porquê dos 50% sob qual foi a explicação que o Al deu para isso. E o Al sempre fala, olha, nada do que eu falo quer dizer que é verdade. É minha opinião, eu estou expressando, se você gostar, gostou, não falando para você, eu digo, mas ele Uhum. escreve isso. E se não gostar, beleza, eu quis escrever porque eu acho que é assim, acho que tem lógica e beleza. Se você gostar, ótimo. Se dá dinheiro, É, muito bom. tipo isso. O que é especial da metade? Então, digamos que você está operando, geralmente você vai usar isso, não é em qualquer situação, é em tendência e, para o nosso Sim, sim, caso, tendência. especificamente uma tendência onde claramente tem um desequilíbrio, não uma tendência fraca, onde os contra-tendências estão ganhando dinheiro, aí não. A gente usa isso num determinado tipo de tendência, que é uma tendência desequilibrada, assim, claramente é uma tendência, mas que tem correções profundas. E os 50%, quando você está operando uma tendência, a gente costuma colocar o stop abaixo da última mínima anterior. Básico, né? Acho que Uhum, você uhum. deve usar algo parecido. Isso veio do Magui, eu acho, né? Mas, vamos lá, iniciou aqui o rompimento, né? A perna de alta, o impulso da tendência. Teu stop está aqui embaixo. No último Embaixo da... fundo. Aliás, não foi o Magui, foi o próprio O Down, Charles né? Down. É, É, topos e fundos ascendentes é o exato. que... Que é o que Né? caracteriza a tendência. Quando não tem mais isso, já não é mais tendência, é uma Exatamente. consolidação, uma indefinição, né? Logo faz sentido colocar o stop lá, porque Se está em a tendência, não vai definição pegar. de tendência, exatamente. Né? Então, às vezes pega e volta a subir, mas a maioria das vezes não. E aí o que acontece? Então você comprou na metade, colocou o stop X abaixo, que é o início da perna de impulso. A maioria dos traders, na observação dual, ou muitos traders, vão colocar uma ordem para realizar lucro no próximo, no topo anterior. Então, o mercado teve um impulso, você comprou em 50% e muitos vão sair num scalp aí no que era o No topo topo anterior, anterior. para não tomar o risco dali ser uma resistência e voltar. Exato. E o que Eu mesmo faço acontece? muito isso, e eu falo Eu para a galera, faço eu saio ali, e se romper, aí eu até chamo entra de eu pago novo. pedágio e entro de novo. Isso, Mas eu não exatamente. conto com o ovo no cu da galinha de que vai romper. Se eu Então, tô com a mas é mão pesada, eu saio ali, mais velho que porque andar já é um para bom frente isso, dinheiro. né? Todo Oi? trader faz isso. Mais velho do que andar para frente isso. Todo Sim, mundo faz, sim, né? sim. Então, o que acontece? Esse ponto 50% é especial por quê? Porque ele tem uma relação retorno-risco de 1 para 1, só que se a tendência, se você usou na A hora probabilidade é correta, maior a a teu probabilidade é favor, né? maior. É claro. Logo, você tem uma equação do trader bem estruturada. Risco, Uhum. retorno, probabilidade, onde você tem 1 para 1, só que com probabilidade a favor. Então, o 50% em si é tão popular
E 50 é aquele que dá na risca, né, André? Sim, pô, no índice, cara, o índice, tudo bem, em dólar a gente fala de 2 pontos, 3 pontos, né, uma precisão, mas índice, pô, que é de 5 em 5, cravar certinho a mínima ali no 50 e já sair subindo, já voltar, é foda. É cu de Foda, mosca. comum, né? É uma coisa que funciona. Então, assim, a gente usa bastante por causa disso, porque é um número que é bem bastante usado, porque fecha essa equação do trader. O stop com o retorno. Não quer dizer que você tem que sair no 1 para 1, mas é comum que muitos scalpers saiam nesse 1 Uhum, para 1. Então, é só por isso. 50%, então, é bem comum. E o 100% é que nem você pegar um barbante de alguma coisa, né? Você mede uma coisa, por exemplo, a base do triângulo que uhum. você falou, e pega o barbantinho e mede lá depois. É comum os traders saírem com 100%. Então, funciona. Então, Todos os a meus gente alvos, usa. para você ter uma ideia, são de 100%. É ótimo. Eu 100% é é ótimo. muito raro, quase impossível ir no 161,8. Quando eu vou, é porque eu saí no 100 e paguei o pedágio, porque eu vi que a tendência está forte. Ele vai lá e, dependendo dos movimentos anteriores, que se foram grandes, esse vai lá mais 61,8 é o suficiente para tomar o risco, né? Com o stop curto do pedágio que eu paguei do rompimento do alvo de 100. E quando chega no 61,8, eu não saio, porque eu estou sempre de olho no 100%. Porém, se eu vejo que está voltando, aí eu ponho no bolso. Aí eu ponho É, no bolso, porque eu falei, não vou deixar voltar, né? lógico, você vai deixar voltar Mas eu 60, né, sempre dois busco terços 100%. para ganhar só um É. terço. Não, Eu não sempre concordo. busco 100% nos meus trades, sempre, sem exceção. Bom, você, eu e todo mundo, né, que tá É, tá de olho nesse nível. Então, é. assim, chega nele, geralmente, ir do 100 para 200, de novo pensando em equação do trader, tá ali perto do 100, né? Chegou no 100, vai. Teu stop agora está onde? Na nova perna de alta. Essa perna de alta, se você pensar, o stop está 150 pontos abaixo, que é os 50 que você comprou, né? Uhum. Mais os 100 da figura, 150 pontos abaixo. Para ele dar outros 150 acima, com alta probabilidade, é foda, né? É. Aí você pega mais 50 só, que aí dá o É, 100 da sua entrada. pois é. E aí é comum, então, que o pessoal saia nesse nível, porque para realizar um pouco de lucro, né? Mesmo a instituição que não zera tudo, em alguns casos, né? Que fica aguentando os zigue-zagues, muita gente, muitos players entram nesse nível de 100%, e aí o mercado recua de novo, né? Então, é popular. Então, eu acho que a confusão toda foi só nomenclatura, Foi porque a o, gente... não, foi o It's Joke, né? O It's Joke. Ele fala assim, Não, mas na hora eu não fiquei puto, mas depois a galera começou a pegar pilha comigo, aí eu entrei na pilha de ficar alimentando a treta, né? Mas é impossível como é que se diz? Não é homenagear a palavra, não reverenciar um cara que fez essa obra-prima dessa trilogia, né, bicho? Mas que pensando, nas redes sociais às vezes é legal você vestir lá a, a fantasia lá de fiquei puto, pô, o Brooks falou que Fibonacci, eu sou o cara que ama Fibonacci, sei o quê. Porra nenhuma, né? Senão, se eu tivesse esse ódio, a gente não tava nem aqui conversando agora, né, pô? Eu falei, claro que não, eu né? vou falar com o Felipe É. Aranha, que traduziu o meu inimigo mortal, que falou que Fibonacci é uma piada. Mas eu vi que Parece. logo depois daquele curso, acho que foi 2015. Não, Eu foi muito mais tempo. Acho que. Não sei. antes. Quando foi que ele fez com o Stormer? 2015 foi quando eu estava nos Estados Unidos e eu falei, porra, agora que eu estou nos Estados Unidos, ele está fazendo. Mas foi ele não estava aqui no Brasil, foi por Não, foi internet. online, foi online. Ele chegou a vir aqui Não, pode ser cumprimentar o 2015, porque pessoal. eu entrei no mundo de rede social em 2014, então antes não foi, porque isso Eu acho ficou que foi registrado 2015. 5 anos Eu até atrás. perguntei para ele aí como é que foi. Ele falou, foi legal. Ele voou para cá, mas não para dar o curso foi online. Mas ele cumprimentou aí o pessoal e tal, e voltou. Foi uma coisa rápida para ele. Mas eu lembro que você postou, na mesma semana, no dia seguinte, os livros dele, e Sim, falando sim. bem. Você não Sim, eu estava... comprei os livros dele, eu queria. Sim. Eu adoro estudar análise técnica, para mim é cachaça isso, meu. É bom E aí você demais. falou as coisas que você gostou, as coisas que você não gostou, você não estava com o rancor Viés. o cara respondeu atravessado. E A outra galera coisa, que fica cutucando, né? Pô, o só Albrooks não gosta cutuca. de Fibo.
Eu falei, Não, puta merda. assim, para o AL é isso, o número Aham. 61.8 é tão bom quanto o 66. 6 ou quanto o 60 ou quanto qualquer outro. A gente usa mais o 1 terço, 2 terços. Eu vi aqui que postaram, né? O 1/4 a gente usa, o 3/4 usa, não importa tanto. Que O tem número em umas si. razões áureas aí, umas divisões aí que eu não uso, mas tem muita gente que usa, que é o 23.6 e o Deve ser parecido. 26 e o 76, 73.4, né? qualquer coisa do tipo Acaba desse. dando aí o 25 e o É, 75, 25, 75, né? né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas é só para Ó, o pessoal facilitar. lembrando aqui que o GAN, que também foi muito famoso no passado, ele usava 25, 50, 75. Mas, de novo, 25 é o quê? 1/4, Né? 75 é 3/4. Assim, o fato é, o gráfico, Lembrando que ele no passado as ações americanas eram negociadas de quarto em quarto, oitavo, lembra disso? de oitavo, Oitavos, inclusive né? oitavo, 1,32 avos, os maiores valores, né? Não sei, aqui para mim é uma loucura. 1,16 avos eles usavam. Para mim, ser negociado daquele jeito é coisa de louco. E de cabeça ainda, né? Os É, caras fazendo. Jesse Eu, Livermore que eu diga, Jesse Livermore que eu digo. tudo de Mas, cabeça. mas então, no final das contas, é isso, é uma questão de proporção humana. A gente tem a noção, o senso de proporção de metade, de 1 terço, de 1/4, de 2 terços. E no gráfico, o que a gente está olhando? A gente tenta facilitar os movimentos de preço para ter essa sensação de proporção que o gráfico dá. E aí a gente olha as pernas. Voltou 1 terço, mais ou menos ali. Tem vezes que vai ser na pinta do É. 61.8? Tem. Mas tem vezes que vai ser na pinta do 2 terços. Tem vezes que vai ser na pinta do Pode ser que às 63. vezes que ele vai na pinta do 60.8, ó, cravou. Aí às vezes ele vai um pouco além, vai no 66, que é o 2 terços, né? Isso. Falou, ó, Mas, e depois volta. Aí falou, ó, teve falsa violação do 61.8, mas o 61.8 segurou, porque violou e voltou. isso.